A jornada para a paz interior. Porque conduzimos nossas existências como se nossa tranquilidade interna estivesse à mercê do ambiente externo, como se fôssemos uma chama tremulante em meio a vendavais, constantemente ameaçada de extinção, eternamente suscetível às correntes dos acontecimentos cotidianos. A realidade se apresenta com nitidez. O verdadeiro poder não reside no domínio das circunstâncias externas, mas na maestria sobre si mesmo. A filosofia estoica nos revela uma compreensão que poucos conseguem assimilar. A serenidade duradoura não emerge do silêncio ambiental, mas da quietude interior que você aprende a cultivar mesmo quando tudo ao seu redor está em tumulto. Esta serenidade consistente não está subordinada ao temperamento alheio, às manchetes diárias ou às flutuações da existência. Depende exclusivamente de uma decisão: não reagir impulsivamente, não se perder em cada perturbação, encontrar sua âncora quando tudo parece desmoronar. Antes de prosseguirmos, gostaria de sugerir algo simples, porém transformador. Registre, para si mesmo: hoje decido proteger minha serenidade. Isto não é apenas uma afirmação, é um divisor de águas, um acordo íntimo com uma nova perspectiva diante dos desafios. Ao expressá-lo, você comunica diretamente com seu subconsciente. A partir deste momento, você não será mais refém da desordem externa, mas se tornará a presença inabalável dentro dela. A tranquilidade que você busca já existe em seu interior, precisa apenas ser despertada. 1. A agitação interior. Nasce de dentro, não de fora. Você já refletiu sobre por que certos dias parecem mais desafiadores, mesmo quando, objetivamente, nada significativo ocorreu? Por que um olhar de desaprovação, uma mensagem ignorada ou um simples atraso possui o poder de abalar seu equilíbrio interno? A maioria de nós vive como se a harmonia interior fosse uma recompensa condicionada ao comportamento favorável do mundo, como se dependesse da amabilidade das pessoas, da favorabilidade das circunstâncias ou da benevolência dos acontecimentos. No entanto, o estoicismo nos liberta dessa ilusão com firmeza e clareza, lembrando-nos que nenhuma tempestade externa pode nos afundar sem nossa autorização. A agitação não emana dos fatos em si, ela brota do terreno fértil das nossas interpretações. A mente não disciplinada funciona como um espelho fragmentado. Tudo que reflete adquire formas distorcidas e ameaçadoras. Uma crítica menor se transforma em ofensa imperdoável, um contratempo se converte em indício de fracasso e, subitamente, nos encontramos à deriva, cedendo o controle de nosso estado interno a qualquer estímulo que nos alcance. Neste cenário, a tranquilidade torna-se dependente e, portanto, vulnerável. É neste contexto que Epicteto nos oferece um remédio simples, porém profundo. Não nos perturbam os acontecimentos, mas sim o que pensamos sobre eles. Esta declaração não é apenas um conceito elegante, é como uma lâmina que corta profundamente a ilusão de que o mundo nos deve conforto, compreensão ou previsibilidade. Demonstra sem rodeios que a chave da serenidade sempre esteve ao nosso alcance, na escolha entre reagir ou responder, entre amplificar ou dissolver, entre sentir-se ofendido ou buscar compreender. Reflita momentaneamente sobre todas as ocasiões em que você se sentiu magoado. Quantas dessas dores nasceram do evento em si e quantas foram produto da narrativa que sua mente construiu ao redor dele? Talvez o outro não pretendesse menosprezá-lo. Talvez o erro não constituísse um ataque pessoal. Talvez a vida simplesmente seguisse seu curso natural sem intenção de ferir. Quando você começa a questionar essas interpretações automáticas, algo sutil começa a se transformar. Você deixa de ser vítima dos próprios pensamentos e passa a ser seu curador. Imagine que sua mente é como uma residência. Cada pensamento que você permite entrar sem vigilância é como uma visita que se acomoda sem remover os calçados. Se você não limpa essa presença, ela contamina tudo, e o caos, quando cresce, sempre começa pela porta que deixamos entreaberta.
O praticante da filosofia estoica, por outro lado, mantém seu espaço interior organizado não por rigidez, mas por sabedoria. Ele não reprime as emoções, ele as acolhe, as escuta e as redireciona. Compreende que os sentimentos são legítimos, mas a maneira como agimos a partir deles é sempre uma escolha. A verdadeira força não consiste em suprimir o que sentimos, mas em não permitir que isso determine quem somos. A serenidade profunda, aquela que não pode ser roubada, não é ausência de emoção, é presença de consciência. É o silêncio que se expande quando a urgência cede lugar à observação. É o intervalo entre o estímulo e a resposta, o poder de pausar, respirar, refletir e então decidir. Você pode desenvolver isso. Pode começar agora. Sempre que algo perturbar sua paz, pergunte-se: o que exatamente estou sentindo? De onde isso provém? Esta reação me aproxima ou me afasta de quem desejo ser? E se a resposta for desconfortável, excelente, pois é aí que reside a oportunidade de transformação. Não se trata de perfeição, mas de consciência. Ser estoico não significa ser imune, mas estar desperto. É atravessar as turbulências, com alma firme, olhos abertos e coração centrado. A inquietação pode bater à porta, mas você decide se ela adentra ou apenas observa pela janela. 2. A serenidade inicia-se no corpo, não na mente. Vivemos acreditando que o desequilíbrio origina-se no pensamento, e parcialmente isso é verdadeiro. Porém, existe uma fonte ainda mais sutil, quase imperceptível, que frequentemente negligenciamos: o corpo. Pouco se discute sobre isso, mas o descontrole emocional, a irritabilidade persistente e a ansiedade crônica muitas vezes são apenas manifestações físicas tentando sinalizar que a harmonia foi comprometida. O estoicismo, longe de ser uma filosofia restrita a ideais elevados, nos ensina que o caminho para a tranquilidade também percorre nossos hábitos mais fundamentais. Aquilo que realizamos, deixamos de realizar ou persistimos em repetir diariamente. Musônio, Rufo, mentor de Epicteto, afirmava que não existe virtude sem disciplina corporal e que o autodomínio da alma inicia, paradoxalmente, pela submissão do corpo à razão. Isso significa que a quietude que buscamos mentalmente pode estar sendo obstaculizada pelo excesso de estímulos, pela alimentação irregular, pelo sono negligenciado e pela ausência de quietude física. O corpo representa o primeiro campo, onde a batalha da inquietação se inicia, e se ele estiver em conflito, a mente jamais encontrará paz. Observe seu ritmo. Quantas vezes você desperta e imediatamente se lança ao mundo sem sequer respirar conscientemente? A primeira coisa que toca é uma tela. A primeira informação que recebe não é sua, mas do mundo exterior. Você inicia o dia respondendo a mensagens, tarefas e prazos, e o corpo, esse santuário silencioso, não dispõe de espaço para se reorganizar. O pulso acelera, a respiração se torna superficial, a tensão aumenta, e então, quando algo o irrita ou frustra, você alega ter explodido do nada. Mas nada acontece por acaso. A mente só explode quando o corpo já está inflamado. A calma, portanto, necessita de raízes, de fundamento, de práticas concretas que devolvam ao corpo a sensação de segurança. Respirar profundamente antes de responder, alimentar-se com atenção plena, dormir sem ser o último a abandonar o dispositivo eletrônico, cultivar o silêncio não apenas externo, mas também muscular. Quantas tensões você carrega inconscientemente? Ombros elevados, mandíbula contraída, mãos cerradas, pequenos sinais que revelam que o corpo está em estado de alerta, mesmo quando não há ameaça real. Ser estoico não significa transcender o corpo, mas habitá-lo com reverência. É compreender que a virtude nasce de escolhas consistentes, e essas escolhas começam pelo que você faz com seu tempo, seus hábitos e seus limites. Se você ignora o corpo, ele cobra seu preço, e essa cobrança sempre vem acrescida de juros.
fadiga, irritabilidade, impulsividade, insônia e descontrole emocional. A filosofia antiga nunca segregou mente e corpo. Para eles, tudo constituía uma unidade viva, e a serenidade autêntica só se tornava possível quando essa unidade era honrada. O sábio não se alimenta excessivamente, não dorme por indolência, mas também não sacrifica o descanso por vaidade. Ele observa seus impulsos físicos, não para reprimi-los, mas para compreendê-los, pois sabe que cada pequena decisão cotidiana molda seu caráter, e que o caráter é o alicerce da paz. Talvez você esteja buscando equilíbrio emocional através de técnicas sofisticadas, quando na verdade o que lhe falta é um pouco mais de hidratação, um pouco menos de ruído, um momento sem telas antes de adormecer. Disciplinas aparentemente triviais que, praticadas com consistência, transformam sua fisiologia e, consequentemente, sua percepção do mundo. O corpo em harmonia transmite uma mensagem à mente: está tudo bem. Essa expressão, quando experimentada genuinamente, possui uma força superior a qualquer palavra ritualística. Por isso, não menospreze suas sensações corporais. Elas funcionam como indicadores precisos do seu estado interior. Comece agora. Mesmo, observe sua respiração, relaxe os ombros e perceba o contato com o solo. Tranquilizar o corpo significa acalmar a própria existência, pois afinal, todo tumulto que surge silenciosamente também pode ser dissolvido através do silêncio. A tranquilidade que você tanto busca talvez esteja oculta no gesto mais básico que ainda não experimentou. É importante reconhecer que nem todas as avaliações negativas merecem nossa aceitação. Algumas palavras ferem profundamente, outras apenas tocam superficialmente, mas encontram feridas abertas que negligenciamos cuidar. A realidade é que ninguém atravessa a existência sem marcas. As críticas surgem de todos os lados, daqueles que pouco nos conhecem, daqueles que nos conhecem excessivamente e, frequentemente, de nossa própria consciência, moldada por anos de exigências externas. A filosofia estoica nos ensina claramente: não precisamos absorver tudo o que escutamos. Nem toda crítica contém verdade, nem toda opinião é adequada, nem todo julgamento merece consideração. Como escreveu pragmaticamente Eaton de Rhodes, quem se machuca com palavras não compreendeu o poder do próprio silêncio. Esta afirmação, longe de sugerir passividade, indica uma capacidade rara, a de filtrar o que internalizamos. Ter força não significa ser inabalável, mas saber o que merece atenção, escolher onde investir sua energia e, principalmente, compreender que opiniões alheias revelam mais sobre quem as emite do que sobre você. Quantas vezes você já modificou seus projetos devido a um comentário inoportuno? Quantas vezes se diminuiu para parecer mais aceitável? Quantas vezes hesitou em se expressar temendo críticas? O problema não está na crítica em si, mas no espaço que ela encontra dentro de você. O terreno fértil que, muitas vezes inconscientemente, você cultivou com inseguranças, incertezas e necessidade de aprovação. O praticante do estoicismo, diferentemente, constrói um espaço interno onde as palavras dos outros precisam ser avaliadas antes de serem aceitas. Ele escuta, mas não absorve automaticamente. Analisa, reflete e apenas depois, se fizer sentido, acolhe. Caso contrário, deixa passar como o vento que agita as folhas sem arrancar as raízes. Certamente existem críticas construtivas e verdades difíceis que merecem atenção, mas mesmo essas exigem critério. Quem expressou? Por qual motivo? Em que circunstância? Com qual intenção? A crítica pode conter verdade, mas vir envenenada. Pode ser válida, mas nascer da inveja pode até originar-se de alguém próximo e, ainda assim, carregar mais projeção do que percepção. Por isso, a pergunta fundamental não é o que foi dito, mas o que isso revela sobre mim e o outro. Quando você transfere o foco da reação para a reflexão, ganha tempo. E o tempo, nesse caso, funciona como proteção, impedindo que emoções tomem decisões que deveriam pertencer à razão. Você não tem obrigação de justificar suas escolhas para todos,
nem de defender-se de acusações incompatíveis com sua verdade, nem de demonstrar constantemente que é bom, forte ou correto. O esforço de ser compreendido universalmente é o caminho mais rápido para distanciar-se de si mesmo, e quem se afasta de si perde seu bem mais valioso, a coerência interna. Hoje, talvez você carregue o peso de palavras que nem foram suas, de julgamentos mal interpretados, de críticas que na verdade refletiam os outros. Talvez esteja tentando convencer pessoas que já decidiram não escutá-lo. Se for esse o caso, o melhor gesto possível não é uma resposta, mas o silêncio, não aquele da fraqueza, mas o da lucidez que afirma sei quem sou, e isso basta. Quando essa consciência se fortalece internamente, nenhuma crítica mais consegue paralisá-lo, e o mundo, ainda que continue opinando, já não determina seus movimentos. Você já notou como a maior parte do seu sofrimento não provém do que efetivamente acontece, mas daquilo que você esperava que acontecesse? Você sai esperando compreensão e encontra pressa, espera apoio e recebe indiferença. Imagina que o dia será produtivo, mas logo nos primeiros momentos, tudo desmorona. Em meio a isso, sente sua tranquilidade roubada, como se o mundo lhe devesse harmonia e, por algum motivo, se recusasse a proporcioná-la. Herócles, um estoico menos mencionado, mas profundamente perspicaz, dizia que quanto mais nos apegamos ao que está além do nosso controle, mais distantes ficamos da paz. Observando atentamente, percebemos que nossa inquietação nasce exatamente desse apego, a expectativa de que o mundo se organize conforme nossos desejos, que as pessoas reajam do modo que consideramos apropriado, que a vida flua num ritmo confortável e previsível. Mas ela não flui assim, nunca fluiu. O mundo não é um cenário montado para nos agradar. Ele não compreende nossas intenções, nem recompensa necessariamente o que é justo. Ele é imprevisível, imperfeito e frequentemente indiferente. Isso não representa crueldade, é simplesmente sua natureza. Tentar encontrar paz controlando o mundo assemelha-se a acalmar um oceano agitado com as mãos. Você se esgota, frustra-se, afunda-se, enquanto o mar permanece inalterado. Existe, contudo, uma alternativa que começa no único território verdadeiramente seu. Sua postura, sua maneira de enfrentar o imutável, sua escolha de responder em vez de reagir, sua decisão silenciosa de não permitir que o caos externo se torne também interno. Essa é a essência do estoicismo. Não negar as tempestades, mas construir um refúgio dentro de si. Reflita sobre algo recente que perturbou sua paz, um desentendimento, uma perda, uma expectativa frustrada. Questione-se: isso estava sob meu controle? Se a resposta for negativa, por que permitiu que invadisse seu centro? Por que concedeu tanto espaço ao que independe de você e tão pouco ao que depende? A resposta está na forma como fomos educados, condicionados a buscar segurança no externo, quando a verdadeira estabilidade só emerge do domínio interno. A paz não reflete o mundo, é uma decisão. E como toda decisão, exige prática, perseverança e, sobretudo, atenção constante. Você pode iniciar agora com pequenas atitudes. Em vez de desejar que tudo se alinhe, alinhe-se você. Respire profundamente antes de reagir. Contenha uma resposta que apenas intensificaria o conflito. Ande devagar onde tudo parece correr. Opte por não participar da batalha que outros tentam provocar. Isso não representa fraqueza, mas força, controlada soberania emocional. Lembre-se, a vida continuará incerta, as pessoas seguirão imperfeitas, o futuro permanecerá inacessível. Mesmo assim, você pode escolher manter a mente estável, a alma serena, o coração tranquilo, não porque tudo ao redor está bem, mas porque decidiu não mais negociar sua serenidade com o imprevisível. Feche os olhos por um momento. O que você escuta? Talvez ruídos de fundo, sons da rua, ou até o eco dos próprios pensamentos tentando organizar-se no caos. Agora imagine, e se o que realmente o esgota não for o que acontece externamente, mas aquilo que você nunca aprendeu a
Silenciar internamente? Cleantes, sucessor de Zenão e um dos fundamentos do estoicismo original, afirmava que não é o barulho que destrói o ser humano, mas sua incapacidade de perceber o silêncio. O silêncio a que ele se referia não era meramente a ausência de ruído, mas presença consciente, a tranquilidade mental, o repouso sensorial, o intervalo entre pensamentos onde a lucidez finalmente emerge. Perdemos essa capacidade porque confundimos estar em silêncio com estar isolado, esquecendo que é no vazio que a essência se manifesta. A contemporaneidade nos condiciona ao ruído constante. As atualizações são incessantes, os alertas vibram, as melodias soam, as vozes se entrecruzam na mente. Quando não há som, há imagem. Quando não há imagem, há pensamento. E mesmo quando aparentemente tudo está quieto, a mente permanece acelerada, insaciável, incontrolável. O físico pode estar imóvel, mas o universo interior está em conflito. Você já experimentou aquela fadiga que não provém do trabalho, mas do excesso de estímulos sensoriais? Aquele esgotamento de quem não encontra um momento de tranquilidade dentro da própria existência? É por isso que atualmente o silêncio tornou-se revolucionário, um ato de resistência, um processo curativo, um retorno essencial. Não o silêncio como escapismo, mas como território produtivo. Silenciar significa contemplar o pensamento sem perder-se nele, compreender que nem toda ideia precisa ser perseguida, nem toda emoção precisa ser nutrida, nem todo estímulo merece resposta. É reconhecer que você não é o que pensa, você é aquele que observa o pensamento. Tente recordar quando foi a última vez que permaneceu em completo silêncio por apenas 5 minutos, sem músicas, sem telas, sem conversas. Parece insignificante, mas para muitos é inatingível, porque o silêncio nos expõe, trazendo à superfície tudo que foi ocultado sob o manto da distração. Aflições, questionamentos, ressentimentos antigos, inseguranças que preferíamos ignorar. Por isso optamos pelo barulho. Mas a filosofia estoica propõe o contrário: sentar-se com essas vozes interiores, encará-las diretamente e afirmar: estou presente, não fugirei de mim mesmo. Este é um dos maiores exercícios de coragem que você pode realizar, e ele transforma tudo. Quando você aprende a estar em silêncio, começa a perceber o que verdadeiramente importa. O que antes parecia urgente perde relevância. O que parecia consumir suas energias revela-se insignificante. O que aparentava ser problemático dissolve-se na simples perspectiva da serenidade. O silêncio, assim como o estoicismo, não soluciona as circunstâncias. Ele transforma você diante delas. A prática pode iniciar de maneira simples. 1 minuto diário, depois 3, posteriormente 5. Não para esvaziar a mente, mas para deixar de ser dominado por ela, para escutar o que existe além do ruído permanente, para descobrir que dentro de você há um espaço onde nada o atinge, onde nada lhe falta, onde tudo se harmoniza. Este é o silêncio mencionado por Cleantes, não o que separa, mas o que reconecta. E quando você começa a cultivar esse silêncio interior, algo interessante acontece. Você reage com menos intensidade, aguarda mais, compreende melhor, comunica-se com maior propósito. O mundo permanece inalterado, mas você se transforma, e isso modifica tudo. Afinal, a verdadeira tranquilidade não é um ambiente sem ruídos, mas uma condição onde o ruído já não o controla. Você já percebeu como praticamente tudo que o aflige está relacionado a uma percepção de insuficiência? A escassez de tempo, de reconhecimento, de recursos financeiros, de afeto. Vivemos acreditando que sempre falta algo. Falta mais um pouco para descansar, mais um pouco para sentir-se protegido, mais um pouco para sentir-se merecedor. E nessa busca incessante pelo mais, a vida transcorre sem percebermos que o suficiente já estava presente internamente. Crisipo, sucessor de Cleantes e um dos principais arquitetos do estoicismo, escreveu: a liberdade é o domínio da necessidade. Ele não expressava isso como alguém que despreza o mundo material, mas como quem entende
que tudo o que realmente necessitamos para viver com dignidade, fortaleza e equilíbrio está ao alcance de uma mente bem desenvolvida. O que nos afasta dessa percepção é justamente o excesso de ambições, comparações e dependências. A sociedade contemporânea prospera convencendo-nos de nossa insuficiência, de que precisamos ser mais jovens, mais abastados, mais eficientes, mais desejáveis, e inconscientemente acumulamos expectativas infundadas, novos comportamentos, novos objetivos, novos bens. Entretanto, por trás de tudo isso, existe um vazio crescente, pois nenhuma acumulação preenche aquilo que se originou da sensação de carência. O estoicismo nos confronta diretamente. Pare, você não necessita de tanto. Você só precisa recuperar a clareza, respirar mais lentamente, desativar a comparação, agradecer pelo que ainda vibra, aceitar o que não se concretizou e renunciar, não como perda, mas como libertação. Reflita sobre o que você acredita precisar neste momento para sentir-se em paz, uma ocupação superior, uma aparência diferente, uma comunicação específica, uma conclusão do passado. Agora questione-se: e se nada disso se realizar? Você sucumbirá à indignação ou aprenderá a prosseguir mesmo assim? Controlar os desejos não significa conformar-se com qualquer situação. Aprender a dominar os próprios impulsos não se traduz em aceitar passivamente o que quer que a vida apresente. É desenvolver a habilidade de discernir entre aquilo que representa um anseio genuíno e o que constitui uma dependência emocional. É ter a capacidade de contemplar algo que toda a sociedade insiste que deveria ser seu objetivo e reconhecer que tal coisa não se alinha com sua verdadeira natureza. Verdadeira autonomia não reside na conquista de tudo o que se deseja, mas na liberdade que nasce de necessitar de pouco. O sábio não permanece indiferente à magnificência do mundo. Tampouco se nega a evoluir ou prosperar. Contudo, ele jamais negocia sua tranquilidade interior com aquilo que foge ao seu controle. Ele aspira ao que é natural, ao que é correto, ao que lhe pertence por mérito e dedicação. Porém, não se curva diante daquilo que escapa à sua esfera de influência. Existe uma forma de poder que surge apenas quando contemplamos o que possuímos e sentimos que é o bastante para este momento. Essa consciência desarma a compulsão de comparar-se constantemente, quebra o ciclo perpétuo da insatisfação e dissipa a neblina do desejo impulsivo. Neste espaço de clareza emerge algo precioso, uma gratidão lúcida, uma gratidão que não nega o sofrimento, mas o abraça com perspectiva. Você descobrirá que quanto menos bagagem carrega, mais distante consegue caminhar. Quanto menos expectativas deposita nas situações, mais se surpreende com o que a vida oferece. Quanto menos exige do mundo, mais generoso este parece se tornar. Isso acontece porque o filtro através do qual você vê a realidade se transforma, sua perspectiva se altera e quem se modifica interiormente tem o poder de transformar tudo ao seu redor. Se desejar começar agora mesmo, observe ao seu redor. Crie um espaço de silêncio interno e contemple aquilo que permanece constante. Observe o que você possui, o que independe de reconhecimento externo, o que te sustenta mesmo nos momentos mais desafiadores. Ali reside o suficiente. Ali está sua verdadeira liberdade. Nem toda ofensa merece uma resposta. Você já notou como certas afrontas se aderem à nossa pele como um veneno que se propaga mesmo horas após o incidente? Às vezes nem sequer foi uma agressão direta. Bastou um tom de voz específico, um olhar de desdém ou uma frase mal colocada para que algo em nosso interior se inflamasse. A mente então inicia seu trabalho incessante. Como ousou fazer isso? Verá com quem está lidando. Deveria ter respondido na hora. E assim, mesmo que a situação tenha terminado, o conflito persiste em nossa mente. Sêneca nos alerta que a raiva, ao nascer, sempre se disfarça de justiça. É assim que nos engana,
pois no calor da emoção não percebemos que estamos perdendo o controle. Sentimos que estamos nos defendendo, que temos razão. Mas a raiva, mesmo quando aparenta ser legítima, quase sempre é uma máscara para o orgulho ferido. E quando se transforma em reação, raramente corrige o comportamento alheio, apenas compromete nossa própria paz interior. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está em responder rapidamente, mas em saber escolher o que merece nossa resposta. O silêncio muitas vezes demonstra mais coragem que o grito. Quem responde a tudo vive sob o comando dos outros. Qualquer palavra basta para nos acionar. Qualquer provocação nos arrasta. Assim nos tornamos instrumentos fáceis de manipular, perdendo o domínio sobre nós mesmos. Aprender a não reagir é um exercício de autocontrole e, mais importante, de inteligência. Não se trata de silenciar por fraqueza, mas por soberania. Você observa o ataque, escuta o tom, compreende o jogo e escolhe não participar. Isso porque percebe que, frequentemente, o que vem do outro revela mais sobre ele do que sobre você. Quantas vezes você reagiu impulsivamente e depois se arrependeu? Quantas discussões foram alimentadas por um orgulho que não suportava ficar calado? E o que isso lhe trouxe? Paz ou peso? Progresso ou desgaste? Reagir pode aliviar o ego momentaneamente, mas quase sempre tem um custo elevado. O sábio é aquele que aprendeu a calcular esse custo e a evitá-lo quando não compensa. Imagine que cada vez que você responde, está entregando uma parte de si, uma porção de sua energia, de sua clareza, de sua tranquilidade. Isso é justo? Vale a pena entregar tanto por tão pouco? No fundo, o que mais nos fere não é o que o outro disse, mas o que nossa mente fez com aquilo. A repetição constante, a ruminação obsessiva, a dramatização excessiva. O outro foi embora, mas a ofensa permaneceu porque você não a deixou partir. Soltar é um ato íntimo. É admitir que o outro não possui esse poder sobre você, que a ofensa existe, mas não encontra mais eco em seu interior, que o desrespeito pode passar por você, mas não precisa penetrar, que o veneno pode estar na flecha, mas não precisa contaminar sua corrente sanguínea. Você não é obrigado a responder a tudo, nem a se explicar sempre, nem a rebater cada injustiça. Algumas batalhas são apenas armadilhas disfarçadas de confronto. Se aprender a reconhecer isso, descobrirá um tipo de silêncio que não é vazio, é proteção. Não é fuga, é escolha. E esse silêncio praticado com consciência transforma a maneira como você navega pelo mundo. A serenidade verdadeira não vem de vencer todas as discussões, mas de não precisar vencê-las, de saber que sua paz vale mais que ter a última palavra, que sua liberdade começa quando você aprende a permanecer em silêncio não por omissão, mas por sabedoria. Sofrer por antecipação é renunciar a viver o presente. Existem dias em que o corpo está presente, mas a mente viaja anos-luz de distância. Você está ali, sentado, caminhando, trabalhando, mas interiormente já está vivenciando aquilo que teme, imaginando o fracasso, prevendo a dor, ensaiando o desastre. A cada repetição desse cenário mental, o corpo reage como se fosse real. O coração acelera, o peito se contrai, o estômago se fecha. O sofrimento ainda não chegou, mas você já começou a experimentar seus efeitos. O nome disso é antecipação, e o estoicismo, desde suas origens, tratou esse hábito como uma das formas mais insidiosas de autossabotagem. Arriano, em suas reflexões sobre os ensinamentos de Epicteto, anotou com precisão: a alma se endurece sob o peso do amanhã quando carrega sozinha o que ainda não chegou. É exatamente isso que acontece. Você se coloca sob um fardo que ainda não existe, tentando se preparar para o que talvez nunca aconteça. Ao fazer isso, abdica da única coisa que realmente possui: o presente. Sofrer por antecipação é como pagar juros de uma dívida que talvez você nunca contraía. Se trancar em casa por medo de que o céu desabe. É enxergar o futuro como um campo minado, onde cada passo exige tensão, controle e vigilância constante. Viver assim não é viver,
é apenas sobreviver com medo. O sábio não ignora o futuro. Ele o considera, mas não o idolatra. Ele planeja, mas não se aprisiona. Ele prepara o espírito para o que pode acontecer sem permitir que isso roube a intensidade do que já está acontecendo. Isso porque compreende que o presente não é apenas um intervalo entre dois eventos. O presente é o palco real da vida. Se você não sabe estar inteiro aqui, não saberá estar inteiro em lugar algum. Pergunte a si mesmo, quantas vezes deixou de aproveitar um momento porque estava pensando no que poderia dar errado? Quantas noites mal dormidas, quantos diálogos interrompidos, quantos abraços apressados porque sua mente já estava em outro lugar, tentando resolver um problema que ainda nem havia surgido. Essa inquietação não o prepara, ela o esgota. Claro que o futuro existe, é claro que devemos ser responsáveis, mas há uma linha muito tênue entre responsabilidade e ansiedade. Quando cruzamos essa linha, o planejamento se torna paranoia, o cuidado vira controle e a lucidez cede espaço ao medo disfarçado de precaução. A prática estoica convida você a observar o movimento da mente. Quando ela correr em direção ao que não existe, traga-a de volta com firmeza e carinho. Respire. Sinta o chão. Nomeie o que está diante de você agora. Relembre que até aqui você sobreviveu a todas as tempestades e que, se mais uma vier, você saberá atravessá-la também. Mas por enquanto ela ainda não chegou. E se ainda não chegou, então viva como quem tem o privilégio de estar seguro neste instante. A serenidade não mora na ausência de riscos. Ela mora na capacidade de honrar o momento presente, mesmo quando o futuro é incerto. Porque sempre será incerto. E isso não é uma falha da vida, é sua natureza. Hoje, se sua mente correr para o que ainda não aconteceu, traga-a de volta com gentileza, com firmeza, com presença. E diga a si mesmo, aqui está tudo o que preciso. O que vier depois eu receberei com o que tiver construído agora. O passado não necessita mais de sua presença. Talvez o que te aprisiona hoje não seja uma pessoa, um lugar ou uma si. Liberação do passado e autonomia pessoal. O peso das memórias persistentes. Talvez o que verdadeiramente te aprisiona seja uma recordação à qual você se agarra obstinadamente. Um episódio que já se encerrou, mas cujos reflexos continuam, reverberando em seu interior. Pode ser um equívoco pelo qual você não consegue se absolver, uma oportunidade que permitiu escapar, ou uma angústia que se instalou em seu peito e ali permaneceu, deixando suas marcas nas paredes da consciência. Ontem possui uma habilidade refinada de se mascarar como hoje. Ele se camufla em nossa identidade, transforma-se na narrativa pessoal que usamos para justificar cada sofrimento. Contudo, não é mais que um registro antigo que nossa mente insiste em reproduzir como se fosse uma transmissão em tempo real. Demócrito, em sua perspicácia filosófica, nos ensina: nada é mais improdutivo que lamentar aquilo que não pode ser modificado. Embora essa declaração possa parecer severa, ela carrega em si uma verdade libertadora. Tudo o que você experimentou já se concretizou, já deixou suas impressões, já desempenhou seu papel na sua formação. O que permanece é uma decisão: reviver indefinidamente ou se emancipar. Quantas vezes semanalmente você revisita uma sequência do passado, tentando fantasiar sobre o que teria feito de modo diferente? Quantas ocasiões revive embates, declarações proferidas, ou pior ainda, silêncios mantidos? Quantas vezes se pune por não ter sido mais resiliente, mais ágil, mais perspicaz? Essa modalidade de remorso não educa, ela imobiliza. Ela te mantém cativo em uma época onde você já não habita, com recursos que ainda não possuía, aguardando que o desfecho se altere, como se a narrativa pudesse ser recomposta do fim para o início. O sábio não elimina o passado. Ele o acolhe como componente daquilo que se tornou. Ele contempla o que ficou para trás com respeito, mas não com nostalgia. Ele extrai ensinamentos, mas não se apega, pois compreende que cada dificuldade superada representa um patamar,
e que esse patamar, uma vez alcançado, só faz sentido se você prossegue ascendendo. Existem lembranças que ainda provocam dor, porque você aguarda um fechamento, mas nem toda narrativa termina com uma conclusão explícita. Por vezes, o silêncio é tudo o que a existência irá te proporcionar, e isso deve ser suficiente. O perdão que nunca chegou, o gesto que se ausentou, o esclarecimento que permaneceu inédito, nada disso é indispensável para que você avance. O ontem não possui o privilégio de exigir sua presença constante. Se você insistir em permanecer lá, estará ausente de tudo o que ainda pode acontecer. Você pode ter sido machucado, pode ter cometido erros, pode ter perdido muito, mas seu valor não está cristalizado na versão mais crítica de si mesmo. Ele se renova a cada ação consciente, a cada opção por não repetir o que causa sofrimento, a cada amanhecer em que você decide ser um pouco mais independente da culpa, do ressentimento, do pesar. Lembre-se, você não é aquilo que ocorreu, você é o que faz com aquilo que ocorreu. O estoicismo é, fundamentalmente, um exercício de presença, e presença requer que você esteja completo aqui e agora. O tempo que se foi é um território sem entradas. Se você insiste em chamá-lo, ninguém responde. Mas o presente, esse, sempre tem espaço para te acolher. Hoje feche uma janela que permanece aberta há muito tempo. Agradeça pelo que vivenciou, libere o que ainda pesa e se retire com dignidade daquilo que já se concluiu. O passado não necessita mais da sua presença, e você merece estar por completo naquilo que ainda pode ser experienciado. A independência das expectativas alheias. A expectativa de terceiros não constitui sua missão de vida. Quantas decisões você já tomou apenas para evitar desapontar alguém? Quantas vezes assumiu uma personalidade que não lhe servia mais, simplesmente para ser aceito? Quantos objetivos estabeleceu que, no fundo, não eram seus, mas reflexos do que outros esperavam? De você, há um esgotamento que não provém do trabalho árduo, mas da representação, de sustentar uma imagem, um personagem, uma narrativa que não espelha mais sua essência. Zenão, o criador da escola estoica, afirmava que a sabedoria inicia quando o anseio de impressionar é substituído pelo anseio de compreender, especialmente a compreensão de si próprio. Não existe liberdade mais profunda que a de viver uma existência alinhada com sua natureza genuína. Porém, essa liberdade tem um preço: decepcionar aqueles que construíram expectativas sobre você. Desde jovens, somos condicionados a buscar aprovação, a moldar nossa identidade para caber em categorias, satisfazer padrões, corresponder a expectativas silenciosas. A recompensa é superficial, um elogio efêmero, um alívio temporário, uma vaga sensação de pertencimento. Mas o custo é elevado. Você começa a se perder, a desconfiar de seus sentimentos, a viver como coadjuvante de si mesmo. O estoicismo propõe o oposto: viver baseando-se na razão interior, não nas pressões externas. Seguir a própria consciência, mesmo que isso signifique contrariar convenções estabelecidas, porque agradar a todos é uma missão impossível e tentar cumpri-la é garantia de frustração. A cada concessão desnecessária, a cada sim que você desejava que fosse não, a cada papel que aceita para evitar confrontos, uma parte sua se distancia de sua verdade. Considere as decisões mais significativas de sua vida. Quantas foram motivadas pelo receio de decepcionar, pela insegurança, pela culpa? Quantas vezes você se silenciou para manter uma harmonia artificial? E que tipo de harmonia é essa que exige sua anulação para existir? A resposta estoica é direta, mas requer bravura. Você é responsável apenas por viver conforme sua natureza. Isso não te torna egoísta, te torna íntegro. Porque quem vive autenticamente não agride, apenas escolhe. Não confronta, apenas se posiciona. E ao fazer isso, inspira mais que qualquer obediência cega. Isso demanda prática, aprender a recusar com firmeza, sem irritação.
Aceitar que algumas pessoas se afastarão quando você deixar de ser aquilo que projetaram sobre você. E está bem assim. Isso não é perda, é purificação. Ficar só por um período é preferível a viver rodeado por quem conhece apenas sua versão editada. Você não foi criado para ser moldado indefinidamente. Existe uma essência sua que merece espaço. Uma perspectiva única que talvez não se ajuste aos padrões, mas que carrega uma beleza particular. E o mundo necessita disso. Precisa de pessoas autênticas, não de reproduções aprovadas. Hoje questione-se: o que de tudo que faço é genuinamente meu? O que estou carregando apenas por medo de decepcionar? Quais sonhos estou postergando para me adequar a expectativas que nunca foram minhas? A resposta pode incomodar, mas também liberta. Porque quando você começa a viver de dentro para fora, o barulho externo já não dita mais seu percurso. E o que resta então é presença, alívio, verdade e uma paz que não depende de ser admirado, mas de ser honesto consigo mesmo. O desapego do controle sobre terceiros. Existem momentos em que a dor não origina de um evento, mas de uma pessoa. Um gesto distante, uma indiferença premeditada, uma palavra que fere mais pela intenção que pelo conteúdo. Quando isso ocorre, o impulso é claro. Tentamos compreender, corrigir, agradar. Desperdiçamos energia tentando moldar comportamentos, esperando que o outro haja conforme gostaríamos. Mas quanto mais aguardamos que mudem, mais entregamos a chave de nossa tranquilidade ao temperamento alheio. O estoicismo é inflexível neste aspecto. Ele nos força a reconhecer que o outro é um território inacessível. Você não governa intenções, não controla respostas, não controla nem mesmo a presença ou ausência do outro em sua vida. Mas você controla o espaço que essa pessoa ocupa dentro de você, e é aí que reside sua liberdade. Pense em alguém que te desestabiliza. Talvez não precise refletir muito. Pode ser alguém próximo, alguém que insiste em te diminuir, alguém que não escuta, não reconhece ou simplesmente age como se você não importasse. Agora questione-se: quantas vezes você reenceneia uma conversa mentalmente? Quantas noites perdeu revivendo uma cena? Quantos argumentos elaborou para diálogos que nunca se concretizaram? Quantas vezes permitiu que a presença do outro, mesmo ausente, continuasse invadindo seus pensamentos? Esse é o custo invisível de quem vive tentando controlar o incontrolável. Você se perde de si ao tentar governar mentes que nunca foram suas, e quando percebe, está vivendo não o seu caminho, mas a reação emocional a alguém que sequer está mais presente. Isso não é amor nem justiça, é prisão. O estoicismo oferece a única chave verdadeira: o desapego consciente. Desapegar não é esquecer, não é fingir que não doeu. É aceitar que você não receberá o pedido de desculpas, o reconhecimento ou a validação que esperava. E mesmo assim, escolher prosseguir íntegro. É dizer a si mesmo: essa pessoa existe, mas não determina mais como eu me sinto. Esta é a verdadeira força, o domínio silencioso, a maestria sobre as próprias emoções. Marco Aurélio ensinou que aquilo que nos desestabiliza reside em nosso interior, não nas circunstâncias externas. Ele compreendia profundamente essa verdade, liderando um império em tempos turbulentos, enquanto cultivava suas reflexões íntimas, tal como alguém que cuida de um jardim, pois reconhecia que a luta principal não ocorria em território romano, mas no campo da própria consciência. Para alcançar a tranquilidade interior, é necessário desocupar os espaços mentais que foram invadidos por aqueles que não o mereciam. É preciso lacrar as aberturas através das quais penetraram críticas, comparações e palavras jamais expressas. É fundamental compreender que o perdão não representa absolvição, mas liberação, deixar ir o domínio, renunciar às expectativas, abandonar os fardos emocionais. Ao praticar esse desprendimento, você descobrirá que o outro nunca possuiu tanto controle sobre você quanto imaginava.
Decida hoje conscientemente quem pode acessar seu universo íntimo. Faça essa seleção com discernimento e afeição. Nem todos merecem habitar esse espaço sagrado. Aqueles que são dignos, você identifica não pela ausência de divergências, mas pela sensação de alívio que proporcionam ao partir, ou pela energia que contribuem para sustentar quando permanecem. O estoicismo não promove o isolamento, mas sim a independência emocional. A sabedoria de amar preservando sua integridade, de auxiliar sem se esgotar, de escutar sem absorver tudo indiscriminadamente. Quem domina a arte de delimitar o espaço emocional que concede aos outros, aprende a expandir-se internamente, e quem se expande torna-se imensurável, portanto, inviolável. A ligação excessiva apenas aparenta ser positiva. Frequentemente, você acredita estar protegendo algo valioso, quando na realidade está sendo aprisionado por essa mesma proteção. Essa dependência emocional se disfarça como cuidado, como amor genuíno, como preservação de memórias preciosas, mas por trás dessa fachada nobre oculta-se a mais refinada das prisões. Você passa a existir não pelo que genuinamente sente, mas pelo temor daquilo que pode perder. Agarra-se com força, evita transformações, prolonga ciclos já finalizados e imperceptivelmente vai se distanciando de sua essência autêntica. Cleómenes de Esparta observou que aquilo que não pode ser perdido também dispensa a vigilância, ansiosa. Essa reflexão é como uma pedra arremessada sobre a superfície calma de nossas inseguranças. Tudo aquilo que demanda vigilância constante para não escapar talvez já tenha se afastado, ou, pior ainda, talvez nunca tenha realmente nos pertencido. A realidade é que o apego frequentemente representa uma tentativa de conter aquilo que, por essência, é dinâmico. Pessoas se transformam, ambientes mudam, emoções evoluem, e querer aprisionar essa fluidez sob a promessa de segurança é como tentar capturar o vento em um recipiente. No início, pode parecer funcionar, mas logo o ar se torna sufocante e você começa a se sentir asfixiado. Existem relacionamentos que só perduram porque o apego os mantém artificialmente vivos. Há objetivos que você já ultrapassou, mas ainda carrega por orgulho. Existem conceitos sobre sua identidade que não correspondem mais à sua realidade atual, mas que você insiste em sustentar para manter a ilusão de continuidade. Isso não é identidade genuína, é resistência ao desenvolvimento pessoal. A proposta estoica é rigorosa, porém libertadora. Abandone o supérfluo que pesa em seus ombros. Isso não significa viver friamente, mas com autenticidade. Amar com presença, não com medo. Cuidar oferecendo liberdade, não exercendo controle. Quando você libera aquilo que não necessita mais, cria espaço para o essencial. E o essencial nunca clama, nunca exige, nunca aprisiona. Simplesmente permanece, porque aquilo que possui raízes profundas dispensa correntes. Examine neste momento sua existência com atenção. Onde estão os apegos mascarados de afeto genuíno? Que hábitos você preserva por tradição e não por necessidade real? Que pessoas você retém não por amor verdadeiro, mas por temor do vazio que sua ausência deixaria? Que aspirações você ainda persegue, mesmo sem se reconhecer mais nelas? Soltar é um processo gradual. Inicia-se internamente, um pensamento de cada vez, uma expectativa por vez, uma recordação por vez. Não requer pressa, mas consciência plena. Cada vez que você opta por não reagir com desespero ao movimento natural da vida, um novo espaço se abre em seu interior, um espaço onde a serenidade pode habitar, onde a leveza pode florescer. Você não precisa perder tudo para compreender essa verdade, mas precisa renunciar ao apego como medida de valor. Nada que precise ser forçado merece ser mantido. Nada que dependa de seu medo para continuar é saudável. E tudo aquilo que realmente tem importância permanecerá presente mesmo quando você cessar de se agarrar. Hoje permita-se examinar seus vínculos. Se encontrar laços que restringem mais do que acolhem, desfaça-os com coragem.
não como quem abandona, mas como quem retorna à própria respiração natural. Porque viver é esse movimento, manter o que liberta, soltar o que pesa, confiar naquilo que permanece. A urgência dos outros não deve ditar seu ritmo. Você já experimentou a sensação de estar atrasado, sem saber exatamente para quê? Como se houvesse uma competição invisível acontecendo e você estivesse ficando para trás. As pessoas divulgam conquistas, se mostram perpetuamente ocupadas, falam de metas, urgências, resultados, e então, mesmo quando sua vida está relativamente tranquila, surge uma inquietação interior. Epicuro, uma das vozes filosóficas mais antigas, alertava contra isso ao escrever que é preferível caminhar em silêncio do que correr para onde todos estão indo sem compreender o motivo. O problema, não, reside em andar mais devagar, mas em correr sem direção definida, em ser arrastado pelo ritmo alheio e confundir agitação com progresso. Vivemos numa era onde a lentidão se tornou sinônimo de fracasso. Se você não responde imediatamente, está desconectado. Se não está constantemente produzindo, está desperdiçando tempo. Se não atingiu determinados marcos até certa idade, está atrasado. Mas atrasado em relação a quê? A quem? Essa cobrança silenciosa corrói por dentro, porque você começa a se comparar com trajetórias que não têm relação com a sua. O estoicismo propõe uma inversão dessa perspectiva. Não despreza o movimento, mas valoriza o propósito. Não se trata de quantas metas você risca da lista, mas se essas metas refletem sua essência. Não é sobre ter um plano perfeito, mas sobre seguir com persistência mesmo nos dias imperfeitos. O estoico não corre para provar nada. Ele avança, porque compreende o valor de cada passo. Reflita sobre tudo o que você está tentando acelerar. Uma decisão, uma resposta, uma mudança. Pergunte a si mesmo: isso vem de dentro ou da comparação com o que observo externamente? Há um tempo interno em cada pessoa, um ritmo próprio. Quando você se força a seguir o compasso dos outros, perde o som da sua própria respiração, perde o silêncio necessário para ouvir o que realmente importa. A urgência constante não é natural, é cultural, e por isso adoece o corpo, tensiona a mente e dispersa a alma. Ela se cansa, e então, quando algo finalmente acontece, você não sente nada. Só o alívio de ter chegado misturado ao medo de já estar atrasado para o próximo destino. Viver com presença exige coragem para desacelerar, para dizer não, quando todos estão dizendo sim, para escolher o caminho mais longo se ele for mais verdadeiro, para não responder na mesma velocidade do ataque, para não se apressar apenas para não decepcionar quem nunca se satisfará. Você não precisa ser o mais rápido, precisa ser o mais alinhado consigo. Aquele que sabe por que está indo, aquele que sabe o que está buscando, aquele que mesmo em silêncio caminha com firmeza. Hoje experimente observar sua velocidade. Ela te aproxima ou te distancia de si? Você está correndo por desejo ou por medo? Está acelerando para alcançar algo ou apenas para não se sentir atrás dos outros? Quando você encontra seu próprio ritmo, o tempo deixa de ser inimigo e a jornada, mesmo lenta, começa a fazer sentido. Porque no fim, o que define a qualidade da sua vida não é a quantidade de marcos que você atinge, mas a profundidade com que você vive cada um deles. Organize internamente aquilo que você exige externamente. Você já teve a sensação de que tudo está fora do lugar? De que as pessoas estão distantes, o trabalho confuso, os sentimentos embaralhados? Quando isso acontece, a reação comum é tentar colocar ordem no mundo, arrumar a casa, mudar a rotina, cobrar os outros. Mas muitas vezes o que está desorganizado não está fora, está dentro. Sai a organização interior e a arte de aceitar. A luz que verdadeiramente ilumina. Zenão de Taros, um dos herdeiros da tradição estoica ateniense, deixou uma reflexão marcante. Uma mente desequilibrada assemelha-se a uma lamparina em meio ao vendaval. Emite luz sem conseguir clarear. Esta metáfora desvenda um conflito silencioso. É possível estar operando, executando, desempenhando funções,
mas permanecer com uma sensação de deriva interior. O que realmente tranquiliza não é a quantidade de atividades realizadas, mas sim a transparência dos objetivos. E essa transparência surge apenas do recolhimento interior, da harmonia íntima, da atenção voltada para aquilo que genuinamente nos impulsiona por dentro. Habitamos uma era onde a eficiência transformou-se numa espécie de blindagem. Quanto mais produzimos, menos conseguimos pausar. Em meio a isso, desenvolve-se a fantasia de que, solucionando questões exteriores, resolveremos a agitação interna. Porém, isso equivale a secar o piso com a torneira funcionando. Enquanto não eliminarmos a origem da perturbação, todas as ações externas serão meramente temporárias. A filosofia estoica nos ensina que não existe organização autêntica sem autoconhecimento, que a alma apenas alcança estabilidade quando os elementos internos estão harmonizados. Isso implica examinar nossos anseios, receios e conflitos internos sem condenação, mas com maturidade. Significa questionar-se regularmente. O que busco com tamanha intensidade? Isso ainda ressoa com quem me tornei. Tausto, o reflexo das nossas lacunas. É frequente exigirmos disciplina alheia quando nós mesmos estamos em desequilíbrio, esperarmos estabilidade de quem mal conhece seu próprio caminho, buscarmos carinho onde não há correspondência. Essas demandas brotam daquilo que nos falta, não do que sobra no próximo. Ao projetarmos esse desalinhamento, amplificamos apenas a desordem. Organizar-se internamente é um movimento delicado. Inicia-se com intervalos, com momentos de vazio, com o entendimento de que não precisamos possuir todas as soluções imediatamente, mas devemos ao menos formular as indagações apropriadas. E, principalmente, precisamos estar abertos para nos escutarmos. Isso não demanda transformações dramáticas. Um ambiente mais despojado, uma rotina com menos interferências, uma nutrição que honra o corpo, uma hora de descanso recuperada. Cada pequeno ato de organização no dia a dia se manifesta como um cuidado com nossa mente, pois o caos se alimenta do abandono e a tranquilidade se fortalece através da estrutura. Hoje, em vez de tentar corrigir tudo ao seu redor, experimente recolher sua concentração. Examine o que realmente o motiva, reavalie seus compromissos íntimos. Talvez descubra que muito do que cobra dos outros permanece pendente em você, que o respeito que exige ainda não é exercido consigo mesmo, que a harmonia desejada externamente só será viável quando a turbulência interior cessar. E quando? Isso ocorre quando a mente se organiza como um lar limpo ao nascer do sol, até o mundo parece mais acolhedor, pois a luminosidade que você irradia finalmente consegue verdadeiramente clarear. A sabedoria suprema de aceitar. Existem realidades que permanecem inalteradas, independentemente da nossa luta. Declarações que jamais retornarão, oportunidades que não se apresentarão novamente, vínculos que não renascerão, sofrimentos que chegam sem explicação. Diante disso, nossa primeira reação habitual é a resistência. Tentamos, persistimos, suplicamos ao universo que seja diferente. Mas chega um momento silencioso e decisivo, quando algo em nosso interior compreende. É hora de aceitar. Epicteto, uma figura memorável entre os pensadores estoicos, nos ofereceu uma frase que encerra um ciclo com exatidão. Nada se aproxima mais do divino que uma mente serena diante do inevitável. Aceitar, neste contexto, não significa render-se por fraqueza, mas contemplar a realidade com tamanha profundidade que ela deixa de ser adversária. É perceber que lutar contra o que existe já não representa força, mas evasão. O estoicismo encontra seu limite onde a humildade se inicia, no reconhecimento de que o mundo não se dobra aos nossos desejos, que o tempo não negocia, que a vida, apesar de nossos esforços, seguirá seu rumo com ou sem nosso consentimento. É quando cessamos de lutar contra a correnteza que finalmente começamos a navegar com o fluxo, não como quem abandona, mas como quem desperta. A coragem de aceitar. Aceitar
não significa abandonar aspirações. É libertar-se da inflexibilidade. É dizer, isso aconteceu, causou dor, mas não me imobilizará. É escolher a vida mesmo quando ela parece injusta. É voltar a respirar profundamente após semanas de angústia. É acolher o que chegou, compreender o que permanece e permitir que o restante siga seu curso. Essa aceitação não é instantânea. Ela nasce da observação, da escuta, de uma serenidade que construímos internamente, gradualmente, enquanto tudo ao redor ainda parece incerto. Ela emerge quando aprendemos a caminhar mesmo sem garantias, quando nos permitimos viver um dia por vez, não como mera sobrevivência, mas como presença autêntica, quando confiamos que mesmo na escuridão o caminho persiste. Reflita agora sobre algo que tem resistido em aceitar. Pode ser um término, uma perda, uma ausência. Pode ser uma verdade que evita, um recomeço que ainda o intimida, um temor que esconde até de si mesmo. Então questione: quanta da minha energia está sendo utilizada para negar isso? E se simplesmente parasse de resistir? O peso não reside no fato, mas na luta contra ele. Ao liberar essa batalha, percebe que não necessita de respostas para prosseguir, que o tempo cura o que a mente machuca, que a alma, quando respeitada, reencontra seu equilíbrio. Aceitar é um ato de bravura, é a maturidade espiritual de quem já compreendeu que a serenidade não provém da certeza, mas da confiança. Não da vitória, mas da entrega. Não da ausência de dor, mas da presença de significado. Hoje, se sentir que algo precisa se transformar, comece aceitando. Aceite o que foi, o que é e o que talvez nunca seja. E então, com esse novo espaço dentro de si, escute, porque ali, no silêncio que surge após a aceitação, habita a voz mais clara da sua existência. Espero genuinamente que esta reflexão tenha sido valiosa. Desejo parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e concluído a leitura. Isso demonstra seu desejo de evoluir como pessoa. Se este conteúdo ressoou com você, compartilhe suas impressões através de comentários. Se não souber o que escrever, simplesmente comente gratidão. Assim saberei que chegou até o final. O estoicismo está repleto de ensinamentos como estes, aplicáveis ao nosso cotidiano. Portanto, encorajo-o a prosseguir explorando esta filosofia. Aqui estão mais reflexões carregadas de sabedoria ancestral para que continue sua jornada de aprendizado. Até a próxima.